O plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos deve sair até a próxima terça-feira, isso de acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Alan Gani está de volta para a gente também repercutir e olhar para os aspectos econômicos que estão ou devem estar travando esse pacote, né? Porque até agora não foi anunciado. Pois é, Soraya, o grande problema é a questão fiscal, porque quando a gente fala de um plano de contingência, como é que será? Será que vai ser subsídio fiscais, ou seja, essas empresas do setor vão pagar menos impostos? Vai ser subsídio via taxas de juros, ou seja, juros menores, linhas de crédito para essas empresas, só que oferecer linhas de crédito com taxas de juros menores do que as do mercado significa que o contribuinte, a população, está pagando por isso, ou vai ser compras do governo de excedentes de produção. De qualquer maneira, tudo isso representa aumento do gasto público numa situação fiscal bastante delicada. Eu vejo que não seria uma boa saída. Eu entendo que os setores vão sofrer, mas esse remédio, né, de você salvar o setor a curto prazo, você pode gerar um problema a médio e longo prazo. Uma vez que você deu subsídio, depois é muito difícil tirar e a gente já viu isso durante a pandemia, por exemplo. O ponto é esse, né, Gani? Se as contas já não estavam boas ou não tinha essa expectativa, devem ficar pior ainda. E tem a questão da garantia de manutenção dos trabalhos, dos empregos, né? Será que isso é possível de garantir num plano de contingência como esse? Então, até é, Nonato, porque você disponibiliza ali recursos bilionários, né? Você compensa com uma isenção fiscal, então você mantém esses empregos. Ok, a curto prazo você resolveu a situação, mas o grande problema é quando a gente fala a médio e longo prazo, porque vai potencializar o endividamento, aumenta o endividamento do Brasil, que já não é pequeno. E tem um outro problema, é você conseguir tirar esses subsídios, porque daí todo o setor começa a se acomodar e ser constituído na base destes subsídios. E depois, com uma certa razão, se você tirar esses subsídios lá na frente, o setor vai reclamar dizendo que vai gerar perda de emprego e de renda. Tem um outro problema. Todo mundo começa a pedir também, porque como é que você vai fazer esse filtro na prática, operacionalmente, do setor que está sendo afetado daquele que não está sendo afetado? Evidentemente que vários setores, vamos imaginar um que exporta pouco para os Estados Unidos, mas exporta, ele também vai dizer que foi afetado, né? Mesmo que numa magnitude, numa intensidade pequena. Então é difícil também fazer esse filtro, calibrar, porque pode, no final das contas, representar desperdício de recursos públicos. Obrigada, Gani, pelas informações. Sobre esse assunto ainda, vamos conversar com os nossos comentaristas, Deise Chiocari e também Henrique Kriegner conosco nesta sexta-feira. Deise, o governo corre o risco, então, de comprometer, né, ainda mais o equilíbrio fiscal? Corre sim, Soraya, porque o plano ele tem mérito quando ele prioriza essas ações mais rápidas, mas ele falha no médio e longo prazo por alguns pontos aqui. Existe, na verdade, uma ausência de prazos e mecanismos de saída. Planejamento fiscal, ele não é sustentável. Então, de novo, assim, num curto prazo, ele até oferece uma resposta, mas ali para frente ele já não se sustenta mais. O Brasil precisa de uma estratégia diplomática um pouco mais agressiva. A gente está falhando nesse ponto. As políticas estruturais, elas nunca acontecem pensando em mais do que 3 semanas. Então, é uma resposta muito imediatista para se dizer que está fazendo alguma coisa. E aí, me parece que esse plano de contingenciamento, ele não está dando atenção para as desigualdades regionais e setoriais do Brasil. Então, me parece muito mais um remendo de curto prazo, um remendo com múltiplas gambiarras e não um plano estruturado que possa oferecer alívio para os setores no médio e no longo prazo. Então, assim, é uma resposta curta, imediatista, como tudo aquilo que o Brasil tem feito. Ô, Kriegner, talvez saísse mais barato se a gente já tivesse tentado uma negociação direta com os Estados Unidos, bem lá atrás, quando se falava na adoção desse tipo de tarifa, não? Nonato, é uma ligação. Hoje em dia,
não custa tão caro fazer uma ligação, o DDI já não é tão caro como era antigamente, seria muito mais simples e quem sabe, entre as tantas viagens aí do presidente Lula, poderia encaixar uma que de fato resultasse em algum benefício para o Brasil e uma aliança estratégica com os Estados Unidos, ou menos a mitigação desse tarifaço como um todo, Nonato. É o preço que o povo brasileiro paga por conta das decisões e posicionamentos do nosso governo. Infelizmente, isso cai no bolso do brasileiro. E como o Gani e a Deise trouxeram aqui perfeitamente, esses pacotes, eles ajudam num primeiro momento e pode até soar, na verdade, como um apoio, né, ou uma medida por parte do governo, mas não é, porque de fato acaba prejudicando no longo prazo. Então, o empresário que já não tinha muito fôlego, já não tinha muito respiro, margem inclusive para investimento, não vai conseguir fazer isso justamente agora. Então você vai aumentando o nível de endividamento, a dívida pública também cresce e aí com isso sobe taxa de juros e aí sobe também a instabilidade fiscal, o baixo compromisso que já existe no Brasil hoje. Então prejudica o país de inúmeras maneiras. Uma ligação resolveria, mas tem também a outra coisa, e eu trago isso aqui novamente, que é a melhoria da nossa oferta de produtos. Se nesse momento nós investirmos em melhorar as nossas cadeias de distribuição, fazermos investimentos pesados e massivos no nosso setor agrícola, todo o agro brasileiro, trazer mecanismos para a melhoria dos produtos, é impossível que o mercado americano venha resistir à qualidade dos produtos brasileiros e essas tarifas, elas comecem então a mudar. Dessa mesma maneira, estimula também a importação de produtos americanos para o Brasil. Então, é uma maneira que a gente precisa trabalhar dentro de casa também, e isso não é só com empréstimos que se conquista.